Vamos para o nosso segundo bloco. E antes da gente passar para a próxima questão, vou usar esse espaço do slide aqui para a gente falar sobre algumas palavras e ainda dentro do aspecto de reforma ortográfica, tá? A palavra história, por exemplo, deixa eu ver aqui um que caiu aqui na questão, infância, elas são consideradas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. E como saber se esse ditongo é crescente ou decrescente, né? Eu vou trazer para vocês aqui uma escala que eu gosto muito, que é uma escala chamada escala de timbre, tá? Não é usada na língua portuguesa, é usada na música, mas na época da faculdade, uma professora conseguiu adaptar e eu levei para a vida, e até hoje eu passo para os meus alunos. Nós já sabemos que cada sílaba só tem uma única vogal. Cada sílaba só tem uma única vogal. Então, quando eu tenho duas vogais, eu vou ter um fenômeno linguístico de encontro vocálico chamado de ditongo. Porém, eu não posso ter duas vogais. Uma será semivogal e a outra será vogal. Na escala de timbre, o A sempre 24 horas será vogal. Então, quando eu olho para o A como vogal, ele 24 horas será vogal. Em todos os momentos, tá? O A será vogal. Na ausência do A, nós vamos ter outras vogais que também podem exercer essa função de vogal. Quem são? O A, o E, por exemplo, o O e o I. E o U, eles ficam aqui embaixo, tá? Eles ficam aqui embaixo, na base da nossa escala de timbre, certo? Eu preciso agora pensar que quando eu falo de crescente e decrescente, basicamente a gente vai ter aqui duas setas. Uma seta que sobe, tá? Uma seta que sobe e uma seta que desce. Então, vamos pensar aqui em duas setas. Uma seta que sobe e uma seta que desce, tá? Vamos agora fazer uma numeração nas vogais. Vamos lá. O A, como ele é a vogal aqui, sempre 24 horas, é como se fosse o número 4. E aí a gente vem descendo. 3, 2 e 1. Essa escala de timbre, inclusive, vocês podem levar para a prova, tá? Vocês podem levar para a prova, vai ajudar bastante. Então, vamos ver aqui. Se eu tenho a palavra história, começou em quem? Começou no I e passou para o A. A escala vai do menor, que é o número 1, para o maior, que era o número 4. A escala subiu. Então, aqui eu tenho ditongo crescente. Ditongo crescente. Quando eu olho aqui de novo para o I e para o A, é a mesma coisa. Eu venho do menor, que é o número 1, e vou para o maior, que é o número 4, que é o A. Ditongo crescente. As paroxítonas terminadas em ditongo crescente, elas vão configurar duas regras de acentuação gráfica. E a gente vai aproveitar para falar sobre isso. Professor, e um exemplo aí de ditongo decrescente, vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui uma palavrinha como ditongo decrescente. Por exemplo, a palavra série. A série ainda vai dar crescente ainda, né? Porque vem do I para o S. E na ausência do A, eu tenho o I como semivogal e o E como vogal. Porque se o A é 24 horas vogal, quando eu não tenho a outra vogal que tiver, ela vai fazer as vezes de vogal. Então, o que, que aconteceu? Se eu não tenho A, eu tenho E. Então, aqui o E vai ser vogal. Então, tem o I como semivogal e o E como vogal. Mesmo assim, vai ser ditongo crescente, porque eu vou do I para o E, tá? E como é que eu tenho aqui, por exemplo, um ditongo decrescente? Vamos ver aqui a palavra leite. Eu venho do E para o I, do 3 para o 2. Então, a seta, ela desceu. Então, se a seta desceu, a palavra leite, tá? Ela é um ditongo decrescente. Mas as palavras que são acentuadas não são os ditongos decrescentes.
São as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. E advinda da reforma ortográfica, nós temos aqui uma regra interessante, que foi muito bom, Emanuel, ter falado sobre isso, porque a gente aproveita para ver esse contexto. As palavras que são paroxítonas terminadas em ditongo crescente, elas configuram duas regras de acentuação gráfica. Elas podem ser proparoxítonas, e agora eu vou falar aqui por sinônimos, tá? Porque as bancas podem chamar de três formas. Mas a nossa banca especialmente já chamou de quê? Acidental, acidental, aparente, vamos lá, proparoxítona, ou eventual. Por que isso? Porque lá em Portugal, em outros países falantes de língua portuguesa, não tem paroxítona terminada de tom crescente, porque lá não tem ditongo, meu povo. Como é que é a separação da palavra lá, história? Exatamente assim. Então, se a gente contar a seta de trás para frente, última, penúltima, antepenúltima. Antepenúltima é quem? Proparoxítona. Mas aqui no Brasil, ela é de tom crescente. Então, como é que fica? É uma proparoxítona acidental, eventual ou aparente. Acidental, eventual ou aparente são as terminologias, ou seja, eu posso falar só acidental tá certo, posso falar só aparente tá certo e posso falar só eventual tá certo. Vocês conseguiram compreender essa questão do ditongo e a possibilidade que pode aparecer em prova? Porque com a reforma ortográfica, nós tivemos aqui essa mudança, tá? De todas as proparoxítonas terminadas em ditongo crescente, ter a possibilidade de configurar duas regras de acentuação gráfica. Então, muito cuidado com esse detalhe em prova. Emanuel, conseguiu compreender? Deu para fazer a percepção de qual a diferença do crescente para o decrescente? Então, vamos passar para a próxima questão. Mudando o tema, outra abordagem a respeito do nosso edital, e essa abordagem agora é sobre o processo de formação de palavras. Todas as palavras da língua portuguesa, elas passam por um processo de formação para que elas existam, tá? Algumas palavras são primitivas e a partir delas nós vamos ter novas palavras. Algumas palavras são derivadas e dentro do processo de formação, basicamente nós temos dois grandes processos, tá? Vou até aproveitar aqui a palavra processo. E quem são esses processos? É o processo. Opa, vou pegar minha canetinha aqui. É o processo de derivação e o processo de composição. Derivação, basicamente, é uma única palavra, e a partir dessa única palavra primitiva, nós vamos ter outras palavras derivadas. Já a composição, eu tenho duas ou mais palavras formando uma palavra composta. Olha só que interessante. Então, a derivação, ela pode ser por alguns aspectos, mas principalmente pelos afixos. Quem são os afixos? São termos que eu acrescento à palavra primitiva, como, por exemplo, o sufixo e o prefixo. O prefixo, ele vem antes da palavra primitiva. E aí você já para pensar, prefixo, ele vem primeiro, como, por exemplo, aqui, deixa eu colocar o exemplo, a palavra feliz, ela é a palavra primitiva. Então, eu acresci aqui o in, que é um prefixo de negação. Eu já tenho uma nova palavra, eu tenho uma palavra por derivação prefixal. Eu tenho que palavra aqui? Infeliz. Mas eu posso também acrescer um sufixo, como, por exemplo, o sufixo mente, que é um sufixo de adverbialização. Então, agora eu tenho infelizmente. Ou eu posso ter infeliz, eu posso ter felizmente, ou eu posso ter os dois acréscimos aqui de afixos, de sufixo e prefixo, que fica como infelizmente, tá? A derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, na supressão de um dos elementos, a palavra continua com
sentido, tá? Porém, na derivação parasintética ou parassíntese, isso aqui é muito interessante lembrar para a nossa prova, porque já caiu em provas passadas, a supressão de um dos elementos faz com que a palavra perca o sentido. Então, o nome dessa derivação é parasintética ou parassíntese. E aí vamos pensar aqui no exemplo, como, por exemplo, a palavra anoitecer, entardecer, e assim vai. A palavra primitiva é a palavra noite, e aqui eu tive o prefixo a e o sufixo c. Na supressão de um dos elementos, a palavra perde completamente o sentido, porque você não tem a palavra anoitecer e nem muito menos à noite. Então, anoitecer é uma palavra com derivação parassintética. Então, cuidado para não confundir com derivação prefixal e sufixal, tá? Já a palavra que entra no processo de composição, vocês já vão pensar aí que é uma palavra composta, tá? Ela pode ser composta, então é duas ou mais palavras formando uma nova palavra, tá? E o que a banca quer aqui na questão? Assinale a alternativa em que as palavras foram formadas pelo processo de composição. Eu tenho uma palavra composta e ela nem falou se a composição era por justa posição. E o que eu acho mais perfeito da língua portuguesa é como tudo é muito explicativo. Justa posição, eu só posiciono um elemento do lado do outro e tenho uma nova palavra. Ou por aglutinação, que aqui, o que, que vai acontecer? Eu tenho palavras, aglutinação. Eu tenho palavras que são aglutinadas, que existem perca de elementos fonéticos. Na justa posição, eu posso até ganhar fonema, mas eu não perco. Já na aglutinação, eu perco. Olha que interessante, ó. A palavra passa-tempo, eu tenho passa mais tempo. Esse processo é o quê? Justa posição. Eu só posicionei uma palavra do lado da outra. Passa tempo. Só isso. Já a palavra desnecessário, eu tenho a palavra necessário e esse des aqui ó, é um prefixo. Eu já elimino a possibilidade dessa palavra, ou melhor pensando, desse item, porque a banca quer um que todo seja composição e desnecessário é derivação, não é composição. Subnutrido, eu também tenho aqui um prefixo. Então, o item A já está completamente eliminado, porque as três palavras têm que ser exatamente por composição. E agora, o que é que nós temos aqui no item B? Fidalgo, pernilongo e embora. Gente, essa palavra embora, ela era em boa hora. Era uma forma com que antigamente as pessoas chamavam as outras para sair de um determinado lugar. Estava lá no rolê, estava lá batendo uma perna, dando uma volta, aí falava para o João, João, em boa hora? Aí começou a ficar como? Embora. E hoje está como? Bora e cuida. Foi dando cupim na palavra. A palavra diminuiu tanto ao ponto de ficar bem pequenininha. Mas a palavra embora, que é em boa hora, ela é uma palavra pelo processo de quê? Aglutinação. Perdeu vários elementos fonéticos para formar uma nova palavra. Então, essa aqui tá certinha, tá? Tá certinha. Pernilongo, eu tenho também uma palavra composta. E fidalgo, eu também tenho uma palavra composta. Então, no item B, todas as palavras são compostas. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide qual foi o processo de composição que elas passaram, tá? Mas vamos olhar por que os outros itens não nos recepcionavam. Preguiçoso, inacreditável e desgraçado. Desgraçado é um prefixo. E todas as palavras têm que ser composição. Então, você está fora. Cabisbaixo, pernalta e desanimado. Olha aqui o prefixo de novo. Está fora.
E o item E polemizou, tá? Porque muitas pessoas falam assim, professora, vamos eliminar essa questão, vamos fazer um recurso, porque tem o item B e tem o item D. Gente, televisão é um processo de formação por redução, tá? Redução. E não por composição, tá? Então, o item E também está fora. E aí, vamos olhar aqui as nossas palavras do item B. Fidalgo é filho de algo. Era filho mais a preposição de mais a palavra algo. Ficou como? Fidalgo. Isso aqui é aglutinação. Aglutinou palavras e teve percas de fonemas. Pernilongo, perna mais longo. E embora é em boa hora. Ou seja, todas as palavras são para o processo de composição. Mas a banca ela foi muito boazinha. Ela nem perguntou se era composta por justa posição ou por aglutinação. Ela só pediu uma palavra que fosse pelo processo de composição, tá? Está no nosso edital, processo de formação de palavras. Nós vamos ver mais uma questão para que a gente possa fixar bem esse assunto. Wênia, muita gente marcou, tá? Muita gente mesmo. Então, vamos para a próxima. Inclusive, pneumático, pneu, processo de formação por redução, tá? Cinema, cine, processo de formação por redução. Nós temos várias palavras que passaram pelo processo de formação de palavra por redução. São palavras maiores, pneumático, pneu do nosso carro não é o pneu, é um pneumático. A gente chama de como? Pneu. Processo de formação de palavra por redução. Cuidado com isso. 5. Em alguma dúvida acerca do trabalho em grupo sobre o sistema respiratório, assinale a alternativa que classifica o processo formador da palavra, da estrutura destacada. Hoje, gente, não ficou destacado, não. Deixa eu destacar aqui. Vamos destacar. Vou ter que olhar aqui rapidinho qual foi a palavra, mas eu tenho quase certeza que é respiratório. Quase certeza. Eu vou ter que dar uma olhadinha. Mas é respiratório mesmo. Olhei aqui nas minhas anotações. E na hora que passa para a formatação, o monitor passou para a formatação e ficou sem a marcação da palavra. Assinale a alternativa que classifica o processo formador dessa palavra. Primeiro, respiratório, nós já sabemos que ela é uma palavra única. Então, o processo aqui foi um processo de derivação, tá? Ela deriva de uma outra palavra já existente na língua portuguesa. Eu tenho uma palavra respirar. Então, a base, a palavra primitiva é respirar. O que vem depois do respirar, ou do respira, vai ser o quê? Sufixo. Então, não tem como ser prefixal. O A está fora. O A está fora. Derivação prefixal e sufixal? Também não, porque eu só tenho aqui o acréscimo de quem? De um sufixo. Questão C de constância. Vocês vão falar assim, professora, composição não é, já dá para eliminar, porque é uma palavra pelo processo de derivação. Professora, pode cair uma questão fácil assim em prova? Pode, gente. As provas de concurso, mesmo de nível superior, essa questão é de nível superior, ela vai cair questões médias, fáceis e difíceis, tá? E uma questão fácil, vocês têm por obrigação acertar. Porque questão difícil, pode ter certeza que vai ser difícil para todo mundo, não só para você. Mas com o direcionamento certo, vocês vão conseguir responder. Não precisa saber exatamente tudo, mas o suficiente para acertar uma questão de prova, tá? Por que eu sempre falo do C de constância? Porque eu tenho certeza que muitos que estão aqui não é o primeiro concurso. Às vezes tem alguém aqui que é o primeiro concurso, mas outro já vem de outros caminhos, de outras lutas, né? De outras batalhas. E vocês precisam ter constância no processo, tá? O processo de estudar para concurso é doloroso, é cansativo, mas vale a pena cada minuto investido no conhecimento de vocês. Então, tenham constância. Passou essa prova, eu desejo que todos que estão aqui sejam aprovados e consigam atingir uma nota máxima, principalmente em língua portuguesa, porque a gente vai para gabaritar no domingo. Porém, pode ser que não dê certo. E aí, respira fundo,
já olha para o próximo concurso e mantém a constância. É a constância e a disciplina que vai fazer com que vocês alcancem os sonhos e os objetivos de vocês, tá? Mudou o tema de novo. Lá no nosso edital fala processo de formação de palavra. Fala também sobre a morfologia, que é o estudo das classes de palavras e quais funções essas classes podem exercer em uma oração. Nessa questão especificamente, nós vamos entender aqui qual é a classificação das palavras. E aí a gente precisa ficar atento às observações. Eu vou até marcar aqui, vamos lá. Porque ficou apenas uma marcada, que foi a palavra pesquisa, vamos marcar outra, né? Marca texto. RUS reconhece que a comunidade pesquisa inteligência artificial, nananana, deixa eu ver aqui, qual foi o item que ficou marcadinho. Deixa eu ver, pesquisa, a inteligência artificial, não entende, os trabalhos, deixa eu achar aqui a outra palavra, que foi. E afirma também que muitos dedicam o desenvolvimento de ferramenta contra informação, coisas que podem dar errado com a inteligência. Vamos lá. Essa questão é uma questão de morfologia. A morfologia, na língua portuguesa, ela estuda, tá? As classes de palavras ou classes gramaticais. Morfologia. E as classes gramaticais, elas têm uma relevância enorme em prova, tá? Então, aqui a gente vai ter o estudo das classes de palavras ou classes gramaticais. Detalhe, sempre que vocês forem analisar uma questão com esse tema, fiquem atentos às palavras que estão inseridas no texto e às possíveis classificações que nós podemos ter a ela, tá? Então, a primeira palavra que nós temos ali é pesquisa. Daniele Rus, aí a banca cita só o sobrenome. Rus reconhece que é a comunidade que pesquisa a inteligência artificial, tá? Não entende todos os aspectos da tecnologia. Ou seja, nós precisamos visualizar aqui qual é a classe gramatical da palavra pesquisa. Nós precisamos entender que eu tenho o verbo pesquisar. Esse verbo, ele vai expor uma ação, tá? Ação, mas eu posso também ter a pesquisa. Opa. Eu posso também ter a pesquisa. E qual é a diferença do verbo pesquisar para a pesquisa? Um deixa de ser verbo e o outro passa a ser um substantivo. E o principal determinante do substantivo, gente, é o a. O artigo, não somente o a, tá? Eu posso ter o artigo feminino ou masculino, porque o artigo ele é uma classe gramatical variável. Vou colocar aqui o artigo. É uma classe gramatical variável e ele é o principal determinante dos substantivos. Por que eu estou falando isso? Porque virou moda cair em prova o processo de substantivação. É quando as palavras que são verbos recebem um artigo e deixam de ser verbo e passam a ser classificadas como substantivo, tá? Então, por exemplo, a comunidade pesquisa, a comunidade pratica uma ação. Se a comunidade pesquisa, ela pesquisa, eu já posso entender que isso aqui é o quê? É uma ação verbal. Eu já posso dizer que isso é um verbo. A comunidade pratica a ação de pesquisar a inteligência artificial. Então, eu já elimino aqui a, já elimino aqui o item E, e já elimino aqui o item. Ops, o A eu não elimino, não. Elimino o item B, C e E. Deixa eu ver aqui, outra palavra marcada, professor, é muitos. Vamos lá. Muitos, muitos tá marcado no material de vocês, né? Deixa eu ver aqui. A, muitos. É essa aqui, o N, que tá marcada? Obrigada, querida.
Muito obrigada, vocês são demais. Muitos, pesquisa. Então, não é inteligência. Aqui nas minhas anotações estava inteligência. Acho que, coitado, o monitor anotou errado. Vamos lá. Então, a gente já eliminou aqui o item B, C e E, porque falava que a palavra era substantivo, e nós já vimos que é uma ação praticada pela comunidade, que é o quê? Que é um verbo. Então, a gente elimina as possibilidades absurdas, né? Passando agora para visualizar qual é a segunda possibilidade. Que segunda possibilidade? É muitos. Se eu olho para muitos, eu já sei que não pode ser advérbio. E advérbio, vou botar aqui, é uma outra classe gramatical. Só que diferente do artigo, o advérbio, diferente do artigo, o advérbio é uma classe invariável. Que isso quer me dizer? Ele não varia nem em gênero e nem em número, então não tem como ser muitos advérbio. A gente também já elimina o item A. Por que não pode? Porque ele está no plural. Ele está no plural. Se ele está no plural, eu posso classificar como pronome, tá? Eu posso classificar como pronome, ou posso classificar ainda, tá? Além de pronome, como substantivo. E aí? Como substantivo ou como pronome? Eu posso ter essas duas classificações, tá? Mas o que, que a gente começa a observar aqui? Se fosse pronome, ele seria um pronome indefinido, indefinindo alguma situação. Quando eu falo assim, Marcela caminha muitos quilômetros para chegar na aula. Muitos quilômetros é uma quantidade indefinida, tá? Agora, quando eu tenho aqui, ele afirma que há muitos que se dedicam ao desenvolvimento, ou seja, muitas pessoas estão se dedicando, muitas pessoas estão buscando esse desenvolvimento, né? Então, muitos aqui no plural, ele realmente vai ser o quê? Um substantivo, porque ele é uma classe gramatical que sofreu um processo de variação. E se fosse aqui advérbio, seria invariável. Portanto, o nosso gabarito aqui também é o único que tinha possibilidade, né? É de Deus. Um detalhe muito interessante para vocês saberem se muitos, tá? É advérbio ou pronome ou substantivo, que depende da situação onde ele está encaixado, é trocar por bastante. Então, muito será advérbio quando a gente conseguir trocar por quem? Por bastante. Vamos pensar aqui. Lopes estuda muito. O muito é a intensidade com que Lopes estuda. Lopes estuda bastante. Agora, se eu falo, Marcela caminhou muitos quilômetros até chegar na aula. Marcela caminhou bastante quilômetros? Não, gente, bastantes. Eu teria que colocar no plural, porque aqui o muito já seria um quê? Um pronome. Um detalhe sobre o advérbio, que ele pode muito aparecer em prova, é que ele carrega consigo um sentido, tá? E esse sentido pode ser de tempo, de lugar, de modo, de afirmação, de negação, de dúvida. E o advérbio, quando eu falo de classificação morfológica, já sabemos que é uma classe invariável, mas quando ele exerce função na oração, quase sempre ele é adjunto adverbial, dando uma ideia de tempo, de lugar, de modo de negação ou de afirmação, tá? E a gente vai ver aqui. Aí tá aqui os muitos, né? Dando aqui uma variação. Então, se variou é uma classe, se não varia, é advérbio. Se variar, é uma classe gramatical morfológica. Então, para pensar comigo. Se o muito varia, o que nós temos? Classe gramatical variável. Eu posso ter ele na função de substantivo, eu posso ter ele na função de pronome indefinido. Mas e se ele não variar? Eu já vou olhar para a expectativa de quê? De que ele seja um advérbio, tá?
Nessa questão, nós vamos entrar num tópico agora bem relevante, ainda dentro da morfologia, mas já passando para outro tópico do edital: tempos e modos verbais e correlações verbais. Nós já vamos entrar agora para outro tópico do edital. Quando eu falo de verbo, gente, é uma classe gramatical que ela vem extremamente sendo cobrada em prova, de uma forma assim impressionante. Quase todas as provas nós vamos ter questões de verbo, tá? E aqui ele fala assim: assinale a alternativa cujo verbo destacado está na forma subjuntiva. Do que a banca está falando aqui? Ela está falando sobre os modos verbais. Está no nosso edital. Modos verbais. O que isso quer falar? Todas as vezes que a gente vai fazer um estudo sobre verbo, principalmente aplicando essa teoria em resolução de questão, que a gente fala sobre modos verbais, é o modo com que o verbo se apresenta dentro de uma oração. E esse verbo, ele vai carregar consigo um sentido. Nós vamos conhecer agora as três possibilidades, tá? Ele carrega consigo um sentido. E quem são esses sentidos? E quem são esses modos? Quando eu olho para o modo verbal, eu vou pensar em três informações. Na verdade, não só os modos verbais, tá, gente? Mas os tempos verbais são três, as formas nominais são três, quase todas as informações do verbo, a gente vai carregar aqui três contextos. Então, quando eu falo de modo verbal, eu vou falar de três composições. Eu vou fazer um resumão para vocês aqui, para que vocês não tenham possibilidade alguma de errar uma questão dessa em prova. Vamos lá. O primeiro modo verbal que eu tenho é o modo indicativo. E esse modo ele tem uma cobrança absurda em prova, porque ele tem 6 tempos verbais. O modo indicativo, ele indica uma certeza. Sempre que eu uso o modo indicativo, a informação que está inserida naquele contexto é uma informação certa. Se eu uso o modo subjuntivo, eu tenho aqui outras possibilidades. Eu tenho uma incerteza, eu tenho dúvida, possibilidade ou algo que é hipotético, ou seja, não é certo. Pode ser que aconteça ou não, é uma incerteza, é uma dúvida. E o terceiro modo verbal aqui que eu tenho é o modo imperativo. O modo imperativo eu tenho o quê? Uma ordem, um conselho, mas também eu posso ter pedido com o modo imperativo. Então, os modos verbais, eles carregam com ele um sentido, uma carga semântica muito importante. Como assim, professora? Para pensar comigo. Eu olhei para esse tema e eu já sei que aqui eles vão ter um sentido. E lá no nosso edital fala sobre semântica das palavras, sobre o sentido das palavras. Então, quando eu quero trazer uma informação que é uma certeza, eu uso o modo indicativo. Quando eu vou falar algo que é uma dúvida, uma possibilidade, pode ser que aconteça ou não, eu uso o modo subjuntivo. E o imperativo, ordem, conselho ou pedido. O modo imperativo ele tem caído muito em prova, junto com um tipo textual. Já vou aproveitar para falar sobre isso aqui para não esquecer. Que tipo textual é esse? É o texto injuntivo, tá? É o texto injuntivo. Para pensar comigo. Geralmente a gente tem feito compras na internet, né? É mais cômodo, é mais viável, às vezes é mais barato. Quem nunca comprou alguma coisinha pela internet? Quase todo mundo já comprou. E quando você compra algo que vem desmontado, esse produto, ele carrega com ele um manual de instrução. E esse manual de instrução, ele te dá uma orientação. O tipo textual é um texto injuntivo. Os nossos caros alunos aqui da área da saúde vai fazer uma prescrição de uma receita médica. Texto injuntivo. Você dá uma orientação para o paciente. Tomar o medicamento de 8 em 8 horas por 5 dias. Né? É o quê? É um texto injuntivo. Receita médica, manual de instrução,
que mais que eu tenho um texto injuntivo? Receita culinária. Bata 3 ovos, acrescente um copo de leite. O tempo todo o texto está te dando uma ordem. Isso é texto injuntivo, tá? Injuntivo ou instrucional. Beleza? Tem caído bastante em prova. Assinale o verbo assinale a alternativa cujo verbo destacado está na forma subjuntiva, ou seja, uma incerteza, uma possibilidade, uma dúvida. Pode ser que aconteça ou não. Vamos para o item A. Uma vez reunidos em grupo, eles começaram a utilizar algo que, no início, se parecia com um sistema pantamônico e perfeito. Olha só, eles começaram a utilizar algo. É certeza? É uma dúvida? Gente, é certeza. Isso aqui é modo subjuntivo. Eles começaram a utilizar, não era assim, pode ser que eles utilizem, ou talvez eles tenham utilizado. Eles começaram a utilizar, é certeza. B. Linguistas afirmam ter confirmado a existência do mecanismo universal, que facilitam a aquisição de uma língua, seja ela falada ou não. E aí? O que eu tenho aqui? Seja ela falada ou não. Eles afirmam ter confirmado a existência de um mecanismo universal que facilita a utilização de uma língua, seja ela falada ou não. E, professor, fiquei na dúvida aqui, ó. O texto é de difícil entendimento, não dá para ter uma noção de certeza se isso aqui, porque ele usou a palavra confirmado, a banca faz isso para pegar vocês, tá? Vamos olhar os outros. Depois a gente volta aqui no B, deixa o B aqui stand-by, né, paradinho. As crianças expostas a esse sistema mudaram, decompondo os gestos em elementos menores. Ou seja, é uma situação que é certeza. Aconteceu. Aconteceu, tá? É indicativo, não é subjuntivo, não. No estudo, eu não faço a leitura de nomes difíceis. Eu sempre troco o nome mais fácil. No estudo de João e colegas, os participantes viam um filme animado, cujo enredo eles tinham depois que contar com o uso de sinais. Aqui o verbo está no infinitivo e essa ação é uma certeza. Então, o único que nos sobrou aqui como possibilidade foi o item B, já é bom continuar estudando, mas vamos lá. Linguistas afirmam ter confirmado a existência de mecanismos universais que facilitam a aquisição de uma língua, seja ela falada ou não. Por mais que a oração nos dê uma noção de que eles confirmaram, a língua, ela não é certeza, ela pode ser falada ou não. Existe aqui possibilidade de uma língua que é falada ou não, não é uma situação que é certa. Se eu dissesse assim, a língua é falada, seja a língua falada, ou seja, existe uma possibilidade aqui. Então, aqui é subjuntivo, porque talvez não seja nenhuma incerteza ou uma dúvida, seja o que eu disse para vocês, ó. Possibilidade, que também engloba o modo subjuntivo. Então, indicativo, certeza. Subjuntivo, incerteza, dúvida, algo hipotético ou possibilidade, tá? Imperativo, ordem, conselho ou pedido. E lembra que o imperativo ele está muito atrelado ao texto injuntivo ou instrucional. Outra questão que pode cair em prova são os textos multimodais. Nós vamos fazer uma questão como essa aqui. E o texto multimodal, em alguns momentos, a banca fala lá que o texto multimodal pode trazer uma propaganda publicitária, um informativo da área da saúde ou da área da educação. E os tipos textuais lá, né, quando a gente fala de tipos textuais, eu tenho um texto multimodal, que tem imagens e informações escritas. E os verbos predominantes são verbos no imperativo, como, por exemplo, tome a vacina, cuide-se, né? Essa semana começou a vacina da gripe aí, ou alguma coisa desse tipo. São textos de propagandas publicitárias, de artes, né? Que são vinculadas, inclusive, nas tirinhas de prova, que entram muito nos modos imperativos, que vai te dar uma ordem, um conselho ou um pedido, tá? Trouxe aqui para vocês o gabaritozinho comentado, presente do subjuntivo, tá?
Eu vou fechar esse bloco, para o bloco não ficar muito extenso. O bloco não ficar muito extenso. E a gente recomeça no próximo bloco, tá?